Eu te confesso que missões nunca passou pelo meu coração. Antes mesmo de eu nascer, um profeta, caso você acredite em profecias, porque tem algumas teologias que não acreditam, disse aos meus pais que eles teriam um profeta. E isso sempre se manteve no meu coração. Eu cresci numa igreja que falava sobre missões e as paredes todas, elas eram cobertas com bandeiras de nações da Ásia, da África e assim por diante. Só que eu nunca tive esse chamado árduo para missões. O meu chamado era aquele que os meus pais tinham me contado sobre aquela história. É ser profeta, pregar a palavra de Deus. Bem simples. Porém, eu devo admitir que isso tem me chamado a atenção há muito tempo. Em meados de 2020 a 2021, eu conheci o Luca Martins. Hoje é o primeiro vídeo que eu assisti dele. Se pecar é bom, então por que parar? Eu estava cheio de dúvidas com relação a pecados e esse vídeo me chamou muita atenção. Eu assisti o vídeo e terminei impactado. Como um jovem poderia falar com tanta alegria e amor a Cristo daquela forma? Só quem muito foi perdoado, muito ama daquele jeito. E isso me pegou em cheio. Chegamos em 2023 e o Luca estava realizando um overmission em Porto Alegre, cidade praticamente ao lado da minha. Só que eu não tinha nenhuma parceria para ir, e nenhum amigo pilhou de ir comigo junto. Eu fiquei sabendo muito em cima e avisei os meus amigos muito em cima também e não tinha como eles irem. Sozinho eu não vou. Eu não saio nem da minha cidade pequena sozinho. Foi isso que eu tinha pensado naquele momento. Chegamos em 2025. 20 anos de idade, primeira viagem sozinho e eu simplesmente vou a São Paulo. Tudo foi de avião. Eu sempre vou falar dessa viagem, até porque foi a minha primeira e foi a que mais me impactou até o momento. Ia ter um compromisso em Curitiba. O anterior a ele seria em Belo Horizonte, eu fiquei sabendo muito em cima. O outro ia ser no Rio de Janeiro, um pouco mais longe. Ou seja, Curitiba era o ideal para ir no Overmission e realizar esse sonho da minha vida. A experiência de sair sozinho eu já tinha. Agora é só confiar em Deus, comprar os ingressos e ir. Até que a parceria surgiu e foi de quem eu menos esperava. A minha mãe. Você vem comigo nessa jornada ao Overmission Curitiba 2025. Vamos! Olá, meus amigos. Hoje é segunda-feira, Overmission, pós-viagem, e eu tenho muita coisa para contar para vocês. Eu tô muito impactado. Só que antes de contar sobre como foram os 3 dias, eu queria contar da principal coisa que aconteceu comigo, o maior presente que Deus poderia me dar nessa viagem, que foi ter conhecido o Luca pessoalmente. Desde o início desse vídeo aqui eu estava contando para vocês como eu acompanho ele, como eu gosto do trabalho dele, e eu me vejo nele. Eu tenho ele como referência para mim, pela intensidade dele em amar a Cristo, pelo jeito que ele evangeliza também. Isso me impactou muito e ter conhecido ele foi uma das coisas mais incríveis para mim nesses 3 dias aí. E antes de contar tudo, eu queria contar como foi ter conhecido ele. Se eu chorar nesse vídeo, eu não quero chorar, eu vou forçar para não chorar. Mas se eu chorar, me desculpe, porque realmente isso me impactou muito, sabe? Eu conheço o Luca desde 2020, eu falei isso para ele. Eu tenho ele como referência. Esse canal aqui foi muito por conta da influência dele, né? Eu sempre gostei de audiovisual, sempre gostei de vídeo, sempre gostei de câmera, sempre gostei de filmes. E ver ele pregando, ver ele ministrando através do YouTube fez com que eu pensasse, caraca, eu posso criar conteúdo também, falar sobre Jesus, desse amigo, desse Salvador que é maravilhoso. Eu tô indo um pouco gripado, tá muito ruim na realidade. A situação tá bem precária para mim, essa viagem toda foi uma guerra espiritual. Eu tava gripado, a minha internet falhou muitas vezes. O siso, cara, tá doendo. O siso do superior esquerdo tá doendo. Então, meu Deus, tá uma várzea. Mas vamos ao que realmente importa. A gente estava naquele culto da praça que aconteceu sexta-feira, que foi o primeiro dia da viagem. Como o primeiro dia da viagem já começou, tipo, maravilhoso. Eu tava lá no culto, tava uma bênção de Deus, tava recebendo muito. Deus já tinha falado comigo algumas coisas muito especiais também. A mãe tava com muito frio, porque realmente tava frio mesmo. Curitiba, eu descobri que é uma cidade que uma hora faz calor, outra hora faz frio, outra hora chove, é sol, cara, pior que São Paulo. É uma loucura. E a gente tava de um lado do palco, e por incrível que pareça, cara, a mãe ela avistou o Luca e na hora eu olhei assim, peguei o celular, dei um zoom com o celular e aí depois eu vi o David e pensei, cara, é ele mesmo. Na hora eu parei, falei pro Senhor Deus, eu queria muito que ele orasse por mim. Uma coisa que eu aprendi com o Nick Moretti, né, essas pessoas mais relevantes. E cara, ao invés de tu tirar foto, pede pra orar. Eu prefiro que tu venha a mim e peça pra orar do que tu tire uma foto. Eu não sou nenhuma celebridade. E eu entendi isso. Claro, obviamente eu tirei a foto porque eu tenho um carinho enorme pelo Luca, mas
Na hora eu pensei, é verdade. Eu pedi pra ele orar por mim. Eu fiz toda a volta. A mãe tava com muito frio. Eu falei pra ela, mãe, vamos lá, a gente vê se é ele mesmo. Se for ele, beleza, amém. E aí a gente já vai embora. Fiz toda a volta, eu cheguei lá, subi aquele morrinho que tinha. Caraca, é o Luca mesmo. Na hora eu travei, eu falei, Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? E eu fui e pedi pra ele orar por mim. Falei pra ele que vai estar aparecendo esse vídeo agora. Beleza? Paz do Senhor. Estou aqui com o Lucas Martins, que Deus tem usado nesse tempo aí com uma geração, abençoando profeticamente aí. E eu queria que ele liberasse uma palavra aí para vocês. E aí, evangelistas, vamos pregar o evangelho, hein, cara? Cristo vive, deixar correr na veia, tomar nosso corpo, pregar o evangelho até o fim. Deus abençoe, Cristo vive! O Luca gravou, acho que foi em 2021, 22, se não me engano. Léo Fagundes, missionário, uma referência para nós aqui da nossa igreja. Ele tá lá em Portugal, se não me engano. E ele gravou esse vídeo na época que a gente fazia evangelismo aqui na cidade, de onde eu já vou tirar muitas histórias para contar para vocês também. Foi incrível. Eu falei desse vídeo, falei para ele que eu era uma dessas pessoas que ele motivou. E ele falou, caraca, né? Depois ele orou por mim, uma das coisas que ele orou que mais me chamou atenção foi que eu entendesse que eu já fui enviado, mesmo que eu não tenha ido para as nações. E é uma pura verdade, enviado. Nós cristãos, mesmo que a gente não for para as nações, mesmo que a gente não for para a África, para a Inglaterra, para a Ásia, para a Oceania, nós já fomos enviados por Cristo para onde nós estivermos, ali a gente criar o nosso campo missionário. E isso, cara, se intensificou muito, o Senhor ele ministrou muito ao meu coração. Essa parte da oração, depois eu tive o prazer de cumprimentar o David, o Rica. Eu confundi o nome do Rica, mas depois eu me desculpei com ele no Overmission. Cheguei nele e pedi desculpa. Mas foi incrível, cara. O David parecia que já era meu brother, cara. Depois ainda tive a oportunidade de conversar com ele no Overmission, foi incrível também. A palavra dele no Over foi maravilhosa, foi intensa, foi, mano, muito forte. Negócio que ferve na alma, no sangue. Entrando com o Uber Curitiba 2025. Apenas o início daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Ontem, recebo a oração do Luca. Hoje, vamos lá. E essa aqui é a atmosfera do lugar. Vou entrar no banheiro. Cara, é muito bom. Aí, velho, eu não entendi se essa cidade aqui, ela tá dentro de Curitiba, tá ligado? Mas, mano, olha só, velho. Os detalhezinhos. Tipo, olha esse castelo, cara. Caraca, muito massa, mano. Eu não sei se isso aqui tá dentro de Curitiba, porque naquele texto tava falando que é uma cidade irmã. Mas muito massa aqui. Do culto na praça, a gente foi lá pro Jardim Botânico, conhecemos o Jardim Botânico, um lindo lugar. Curitiba é uma cidade muito linda. O único problema é o tempo mesmo, que é uma loucura, mas foi incrível, foi maravilhoso poder ter essa experiência de visitar uma outra cidade, visitar um outro estado. É o terceiro estado, se não me engano, eu visito São Paulo, Santa Catarina e aí depois Curitiba. E foi muito legal, cara, poder conhecer a cidade, conhecer os paranaenses. Pessoal muito receptivo. Nossa, eu achei pessoal muito receptivo mesmo. Cara, finalmente eu pude tomar Starbucks também, foi maravilhoso. Precisava de Starbucks e de um McDonald's. A primeira reação dela, toma aí. Starbucks. É bom mesmo. Achou que ela não ia tomar, né? É bom. Provado aí, ó. Viu? O negócio é bom mesmo.
a gente conseguiu conversar um pouco com o pessoal que é de São Paulo, da Igreja Quadrangular, não vou saber agora especificamente qual igreja que era, pessoal muito legal, muito receptivo, uma bênção de Deus mesmo, amizades que a gente faz, realmente a gente começa a entender nessas amizades, e depois eu fiz outras amizades com o pessoal que estava lá junto, pulei com um monte de gente também, foi muito bom, e a gente percebe que nesses eventos a gente começa a entender a família na fé, né? Como nós, mesmo que a gente não se conheça tanto, a gente realmente tem uma afinidade por cada um, sabe? Porque realmente somos uma família, somos irmãos, e um dia a gente vai estar na glória com o Senhor e seremos todos unidos juntos. Então ter essas experiências com a família da fé é maravilhoso. No Overmission foi muito incrível porque eu tava lá sentado e do nada assim me veio na cabeça, vai lá e enche a água da garrafa. Eu fui lá encher a água da garrafa e o David estava do lado, eu pude conversar com ele, conversar um pouco sobre missões. Eles já estão pensando em voltar para o Japão. Cara, a mentalidade deles me instigou muito. Mentalidade missionária. É a mentalidade de você realmente, mano, fazer acontecer. O evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser ministrado, vamos, isso é maravilhoso. A gente começa a entender a partir dessas coisas que o evangelho precisa ser pregado mesmo. Eles falaram muito sobre um campo aberto, uma folha em branco para o evangelho ser pregado, né? Eles contaram que menos de 1%, se eu não me engano, tá? Dos japoneses, eles não conhecem Jesus, por isso é um campo aberto para a ministração do evangelho, e a igreja está crescendo lá, a igreja está pregando o evangelho está sendo pregado, isso é maravilhoso, é incrível saber essas coisas. Eles também deram outros testemunhos de outros missionários no Afeganistão, se eu não me engano, e realmente testemunhos pesados, que nos incentivam a viver 100% para Cristo. Eu não vou contar todos aqui, se vocês quiserem ver, vão lá, assistam o Overmission completo, mas é muito intenso saber que existem missionários que hoje estão realmente morrendo. Existe uma igreja perseguida que morre pelo nome de Jesus. E isso nos encoraja a viver assim, nos encoraja a morrer por Cristo. Isso que é o mais intenso de tudo, né? Nos encoraja a realmente viver para Cristo, cara. Eu olhando esses testemunhos, eu percebo que a minha vida, eu não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada para Cristo. Era para mim estar fazendo muito mais, cara. Era para mim estar me dedicando muito mais. Era para mim estar morrendo muito mais para mim. Porque morrer não é apenas morrer no literal. É morrer para nossas vontades, morrer para nossa carne, morrer para nossos prazeres. Isso é verdadeiramente morrer por Cristo. E muita gente não faz isso. A gente prefere os nossos prazeres, né? Aquele missionário que só vive em casa, né? Parece eu aqui que só vive no quarto. Tipo assim, cara, não, velho. A gente precisa fazer mais, a gente precisa pregar mais o evangelho. Aonde a gente estiver, as oportunidades que nós tivermos, pregar o evangelho. Isso foi muito intenso, foi muito falado, até porque é um evento sobre missões, né? Mas foi muito falado lá sobre isso, né? De cara, caça as oportunidades e pregue, sabe? Eu não vou me alongar mais falar sobre o Overmission. Eu acho uma experiência muito individual de cada um. Para mim foi maravilhoso, fiquei chocado, fiquei realmente muito impactado. A administração do David até agora tá batendo na minha cabeça. A do Bibo também foi incrível. A do Pedro do Boré foi maravilhosa também. Foram as pregações que mais me impactaram, que mais me chamaram a atenção mesmo. São essas três. A administração da Zoe Lili, eu não conhecia ela 100%, eu já tinha ouvido falar que ela era parente do Theo Hayashi, mas, cara, que ministração intensa. Foi uma experiência chocante, foi uma experiência, assim, na boa, assim, sabe, chocante no modo bom da palavra, de tão forte que foi, de tão intenso que foi a presença do Senhor naquele lugar. Era palpável a presença de Deus, sabe? Tu ia pro hall de entrada, né, o centro de alimentação ali, e quando tu voltava pro ambiente do culto, pro salão do culto, era palpável a presença de Deus. Eu entrava e eu já sentia meu corpo todo arrepiar, eu já sentia a presença de Deus palpável mesmo. E é muito intenso isso, sabe? Eu acho que a gente precisa viver isso. Se você tem a oportunidade de ir no Overmission, se você tem a oportunidade de ir em conferências, se você tem a oportunidade de ir para uma igreja, cara, vá. Porque não há lugar melhor do que estar em comunhão com os nossos irmãos, sabe? E agora falando do terceiro e último dia, eu pude conhecer o Joe, que tá passando a foto dele aí, uma pessoa abençoada, um irmão em Cristo mesmo. É muito incrível como o Senhor ele cria conexões, né? Eu entrei no grupo do Tecente, que estaremos lá e tereis. Vai ter vídeo do Tecente também da viagem, vai mais pessoas junto comigo. Em nome de Jesus, já estamos preparando a caravana daqui da minha cidade. E poder ter conhecido as conexões que o Senhor faz, né? O Joe, uma pessoa abençoada, que realmente uma simplicidade também e uma recepção incrível. É maravilhoso poder ter essas conexões do céu mesmo. Eu vou encerrando esse vídeo para não ficar muito longo, já deu mais de 10 minutos aqui, ainda tem a outra parte. Esse over foi intenso, esse over foi maravilhoso, e o Senhor já está falando muito comigo sobre missões.
E eu acredito que o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. E se for da vontade dele, irei. Se não for da vontade dele, ficarei e pregarei o Evangelho. Acho que isso é necessário para nós. Se nós ficarmos, pregaremos. Se nós irmos, pregaremos também. Mas, cara, que nós possamos viver dia após dia com essa chama intensa no nosso coração de viver para Cristo, de viver verdadeiramente para Jesus, sabe? Esse over realmente foi impactante. O Senhor falou muito comigo sobre ressignificar lugares. E no início desse ano de 2025, eu tive uma das frustrações mais grandes da minha vida. Se não, só não foi a maior da minha vida porque eu me frustrei muito e não consegui ser jogador de futebol. Só por isso. Mas foi realmente uma das frustrações mais grandes da minha vida. Uma das maiores. E o Senhor ressignificou os sentimentos. O Senhor ressignificou essa frustração, sabe? E isso é muito bom, cara. É muito forte. Como Deus, ele cuida. Eu senti realmente o amor de pai para filho. No Abraços do Luca, eu senti um carinho enorme. Eu realmente senti a presença de Deus naquele momento. Chorei que nem um condenado, porque eu senti o amor de Deus. Eu tenho um carinho enorme pelo Luca. Enorme, enorme, enorme. De verdade. Eu nem conheço tanto ele, né? Eu conheço mais pelos vídeos. Eu não convivo com ele, mas eu tenho um amor gigantesco. Porque ele me incentivou muito a criar esse canal. Ele me incentivou muito a buscar Deus. Viver isso, poder ter um contato pessoal com ele, foi um presente de Deus. E eu vi realmente o amor dele por mim, sabe? Não por experiências, mas por Deus ele realmente mimar a gente, sabe? Por Deus ele dar essas oportunidades, abrir as portas. Eu sou muito grato a Deus pelo que ele tem feito. E isso eu creio que é um resultado da graça e misericórdia de Deus. Sabe, eu não sou menos ou mais abençoado porque eu tô indo a eventos. Eu não sou mais ou menos abençoado porque eu tô indo e viajando para alguns lugares. Não, eu só sou um homem simples que tá tendo a oportunidade de viver isso. A minha vontade é que com essas experiências que eu tô tendo, eu possa fazer vocês queimarem por Jesus. Da mesma forma como o Luca me fez queimar por Jesus, eu quero que vocês queimem por Jesus. Eu quero que o pessoal da minha igreja queime por Jesus. Uma das minhas maiores orações naquele tempo das 12 horas foi: Deus, eu não quero viver isso apenas para mim. Eu quero viver isso e incendiar outras pessoas. Eu quero viver isso e que outras pessoas sintam essas experiências que eu tive. Que outras pessoas sintam esse fogo que queime meus ossos. Porque essa é a minha verdadeira oração. É que as pessoas sintam o amor por Cristo que eu estou sentindo. A paixão por Cristo que eu estou sentindo. Então, que esse vídeo aqui toque no seu coração. Se você tiver a oportunidade no Over, vai. Não tem lugar melhor, cara. É um dos melhores eventos que eu já fui. Próximo ano tem Descend. Terá vídeo sim. Em nome de Jesus. Nós estaremos lá em loco. E glorificando a Deus juntos. Um ajuntamento de glorificação e arrependimento a Cristo. Eu não poderia deixar de agradecer você a assistir esse vídeo todo. Eu espero que você tenha tido a grande paciência. E é isso. Ficam com os próximos vídeos. Assistam os próximos vídeos. Queimem por Jesus. Orem, jejuem. Leiam a palavra de Deus. E vamos por mais. Cristo vive. Tchau.